Mas o Senhor fala assim, que se nós nos arrependermos e pedirmos perdão e nos converter dos maus caminhos, daquilo que nós estamos fazendo de errado, que desagrada o Senhor, Ele vai vir, Ele vai nos abençoar, Ele vai sarar a nossa terra. Né? E Ele fala assim, que ainda vai vir e santificar esse lugar, Ele escolheu para que o nome dEle possa ficar aqui perpetuamente. Não é só aqui, nesse lugar, é na nossa casa, a casa do Senhor, no nosso coração. Para que o Senhor possa estar dentro de nós perpetuamente. Porque isso aqui é uma casa, é um templo. É lógico que Ele vai escolher um lugar para que Ele possa estar no meio de nós. Que Ele fala assim, na palavra do Senhor fala que é bom e agradável estar unidos, irmãos, né? Que ali Ele ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção quando os irmãos estão reunidos em oração, estão ali unidos em comunhão, no nome do Senhor, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar no meio deles. Então o Senhor gosta desse ajuntamento de pessoas, mas não só para ter gente, para estar falando dele, para estar orando, para estar buscando, para a gente poder estar buscando conhecimento da palavra do Senhor, para fazer aquilo que agrada o Senhor. Porque muitas vezes a gente está no meio do povo, mas aquilo ali não está trazendo transformação. A gente não está vendo gente sendo transformada. A gente está vendo gente mudando de igreja para igreja para igreja, buscando um Deus que eles não estão encontrando. Porque o Deus que a gente serve não está sendo pregado nas igrejas. Está difícil. Hoje em dia a gente vai na igreja, as pessoas querem que você dê o seu Isaac para você ganhar alguma coisa. Aí muitas vezes a pessoa dá naquela esperança de que Deus não faz barganha com a gente. Se Deus vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Amém. Deus Ele não precisa que eu dê alguma coisa para Ele, a não ser que Ele me peça. Ele me peça. Foi assim com Abraão, não foi? Ele olhou, Ele falou com Abraão, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho. Não era o único filho de Abraão. Abraão tinha Ismael antes de Isaac. Mas era o único filho que ele amava. Então, acho que Abraão devia estar idolatrando Isaac ali, né? E aí, quando Deus pede o Isaac para ele, aí hoje as pessoas usam isso, todo dia a gente tem um Isaac diferente. Quantos Isaac a gente vai ter que entregar para o Senhor? O Isaac nosso hoje é a nossa vida. Muitas vezes é um carro, é um filho, né? Mas nem sempre. As pessoas precisam ir para a igreja e encontrar Cristo. Porque quando fala na palavra do Senhor que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eu creio nesse Jesus que liberta. Amém. Que cura. Por que não tem cura hoje? Pouca oração, pouca cura? Como diz o pastor Luciano, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá essa semana e ele fala, por que não tem nenhum mover, nenhum poder, não tem oração na igreja? As pessoas, se o senhor fizer um culto de celebração de não sei o que é lá, lota a igreja. Se o senhor fizer uma vigília, vem 2, 3, se vier. E quando o Espírito Santo desceu lá em Atos, lá em Pentecostes, é porque o povo estava reunido em oração. Eles estavam orando, eles estavam buscando poder, eles estavam buscando aquilo que o Senhor prometeu para nós, que Ele iria, mas que Ele mandaria para nós um Consolador. Que Ele ia mandar para nós alguém que pudesse nos ajudar e estar com a gente o tempo todo, que é o Espírito Santo. E sem oração nós não sentimos nada, nós não temos nada. É que a gente não precisa sentir, né? Aquele arrepio, aquela coisinha, mas eu gosto de sentir uma coisa diferente. Então Deus sabe da particularidade de cada um, né? E Ele conhece o nosso coração e Ele pede para nós, ora, se converte dos maus caminhos, às vezes volta lá atrás, vê onde você caiu, começa tudo de novo, né? Volta lá ao primeiro amor, como que era bom lá no Japão, eu lembro, falo escutando, gente, como eu amava, eu amo aquele lugar, eu não gostava não, mas depois que eu fui para a igreja, eu aprendi a amar aquele lugar, assim, de um jeito, que assim, para mim, a gente chegava, eu trabalhava a semana inteira. Na quarta-feira era culto de oração. Saía da fábrica às 8 horas, o culto começava às 9. Eu chegava, o culto já tinha começado, mas eu ia. Na oração da quarta-feira começava às 9 horas da noite. No sábado de manhã, 6 horas da manhã, tinha um café com Deus. Eu estava no café com Deus.
Depois de noite, 8 horas da noite, eu estava na igreja de novo. No domingo, 5 horas da tarde, eu estava lá de novo. Na semana que a gente fazia pizza, eu estava lá de quinta a domingo, sei lá que dia que terminava as pizzas, para fazer domingo, eu estava lá de novo no culto. Mas por quê? Porque aquilo lá mudou minha vida. Quando Jesus me chamou, verdadeiramente Ele mudou minha vida. Amém. Então, assim, hoje eu sinto falta daquele amor, daquela coisa, da comunhão daquele povo, do amor daquele povo lá do Japão. Hoje a palavra do Senhor fala que o amor de muitos se esfriará, né? E a gente vai vendo assim, eu achava que isso fosse acontecer muito lá na frente, mas só que não. O tempo está sendo remido, né? Como diz na palavra, e as coisas estão acontecendo muito rápido. E a gente sente falta, né? Desse amor, desse negócio gostoso de estar junto com todo mundo, de estar orando uns pelos outros, das coisas acontecerem de verdade na igreja, né? E que nessa noite a gente possa realmente voltar atrás, lembrar de onde a gente caiu, pedir perdão ao Senhor, se converter os nossos caminhos, para que o Senhor possa sarar a nossa terra, que Ele possa abençoar as coisas que a gente fizer, que tudo que a gente faça possa prosperar no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém. Você vai perguntar, não? Se trouxeram a Bíblia Sagrada, vamos abrir as Escrituras Sagradas em Provérbios, no capítulo 4. A palavra do Senhor vai falar conosco a respeito das instruções de Deus. Conselhos de pai. Na verdade, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra de Deus em Provérbios, que foi escrito por Salomão, o filho do rei Davi. Salomão, que ainda na sua terra infância, ele foi destinado a ser rei de Israel. Davi já estava cansado, segundo as Escrituras, trêmulo, já vivia ali a sua debilidade física, já no final da sua vida, da sua carreira com Deus. A palavra de Deus diz que ele tinha um tremor, como se fosse um frio, que quase nada passava. E foi convocada uma virgem para aquecer o corpo de Davi com um abraço. Muitas vezes, o que as pessoas precisam é apenas de um abraço, por causa dos desgastes que a vida traz, por causa dos combates que travamos muitas vezes, nós ficamos debilitados. E essa virgem, essa jovem virgem, vai representar o que é a igreja, que por muitas vezes precisava abraçar, por muitas vezes precisa visitar, precisa estar junto, precisa aquecer um ao outro. Davi precisou disso. E a palavra de Deus diz que então ele, já estando ali no final da sua vida, ele chama seu filho Salomão e fala: Salomão, seja homem, porque a partir de agora você vai assumir o meu lugar, e a responsabilidade é muito grande. E Salomão então agora em Provérbios capítulo 4, ele vai falar um pouco da instrução que ele recebeu do teu pai. Olha o que está escrito a partir do versículo 1. Ouve, filho meu, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Olha o rei Davi o que falava para Salomão, ainda na sua tenra infância: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria e adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, olha a instrução, o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. E ele continuou dando instruções. No versículo 23, ainda do capítulo 4, diz assim:
sobre tudo o que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Davi falando para Salomão: Salomão, de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Desvia-te da falsidade da boca e afasta-se da perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda ou o caminho dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Amém? Amém. Que palavra abençoada. A palavra de Deus está nos ensinando algo que é precioso. Nós vivemos nesse tempo, o tempo da tecnologia e o tempo também da era chamada Era do Conhecimento. É muito natural nós vermos uma criança da idade do meu filho Arão, 9 anos, talvez até mais novo que o Arão, como a Ana Beatriz, tendo uma desenvoltura num celular que talvez o Soivo não consegue ter. Ainda que o Soivo tenha toda uma experiência de vida, o Marquinhos, o Edmilson, mas as crianças, elas nascem, parece que chipadas, porque elas nasceram na era da informação. Qual é o grande problema, a problemática dessa geração? Eles têm um monte de informação e uma facilidade para adquirir a informação. O problema é que tem a informação, mas não tem a formação, porque a formação vem com o tempo. A formação vem junto com o caminhar da idade. A formação vem junto com a maturidade. Então não tem como uma pessoa na idade dos meus filhos terem tanta informação, porém terem maturidade para tomar decisões corretas. Qual é o problema da juventude? A juventude, ligada a tanta informação, eles acreditam que eles sabem de tudo. Na verdade, eles têm um resquício de tudo que acontece no mundo. A informação chega muito rápido. Nós estamos transmitindo esse culto ao vivo. Nós estamos aqui agora, e se a família da Eliane, por exemplo, estiver assistindo, o Japão pode estar assistindo nesse momento. Quantas vezes nós transmitimos o culto e o pessoal do Japão estava nos assistindo? O meu amigo lá de Portugal, o pastor Francisco, pode estar nos assistindo ao vivo. O meu amigo, o pastor lá da Holanda, também pode estar assistindo ao vivo. Os meus amigos de Portugal, então eu tenho amigos já espalhados nas nações. E por causa da tecnologia, eu estou falando aqui agora, e eles nas nações já podem estar ouvindo essa mensagem. Logo, o que a palavra de Deus diz? Pede-me e te darei as nações por herança. Sim ou não? Sim. Mas voltando à construção daquilo que eu estava falando, hoje nós temos disponível muita informação. Mas informação demais não significa que é informação de qualidade. Informação demais não significa que vai nos levar a caminhos corretos. É lógico que nós precisamos sim ter muita informação, porque a informação é que nos tira da treva da ignorância. Porque o que é ser ignorante? Antigamente, quando um pai tratava mal um filho, dava um cascudo, corrigia com a vara, ou com um pedaço de pau, ou dava um tapa na boca, enfim, né? Que era muito mais desse tipo. Meu pai é um ignorante, meu pai foi um ignorante, ele me bateu a vida inteira, ele me corrigiu dessa forma. Não, amigo, isso não é ignorância, isso é brutalidade. Ignorância é falta de conhecimento a respeito de alguma coisa. Por exemplo, eu não posso falar a respeito de uma cirurgia de apêndice, porque logo eu não sou médico. Então, no caso de uma cirurgia de apêndice, eu sou ignorante. Como eu também não posso falar para o Soivo como se constrói uma casa e nem um altar, porque eu sei que o senhor construiu lá na igreja. Porque o Soivo, ele sabe fazer isso, mas se eu for dar meu palpite, eu sou ignorante a respeito disso. Mas talvez o Soivo também não possa falar dentro da minha profissão, que é a administração de empresas, sobre fluxo de caixa. Porque às vezes ele vai dar um pitaco em alguma coisa que não é do conhecimento dele. Então, logo sobre esse assunto, o Soivo é ignorante. Então, o que é a definição da palavra ignorante? Não é ser bruto. O Rivaldo ele é bruto, o Cristiano ele é um cavalo, porque ele trata, às vezes, as pessoas dessa forma. Não, isso realmente é uma questão talvez de educação, ou de uma resposta mal dada, da brutalidade, coisa desse tipo. Ignorância é falta de conhecimento a respeito de tal assunto. E o que nós temos hoje, então? Nós temos uma internet recheada de informação. Tem pastor de tudo quanto é modelo, tem igreja de tudo quanto é modelo, tem até igreja de Satanás lá em São Paulo. Acredita nisso? Igreja de Satanás. Olha que coisa estranha. Lá tem também
em outros lugares, igrejas para pessoas até só homossexuais, inclusive os pastores são homossexuais, né? Às vezes é um casal de lésbicas, é um casal de gays, cada um na sua praia. Só não entendo que é segundo a vontade de Deus, mas tem para tudo quanto é gosto. Então, que seja, tem informação disponível em todos os lugares, mas a verdadeira sabedoria, ela vem das Escrituras Sagradas. E o que a palavra de Deus está dizendo em Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 1? Que nós devemos desejar a sabedoria e o entendimento mais do que todas as coisas. E se tem alguma coisa que nós precisamos buscar com muito afinco, com muita vontade, a ponto até de pegarmos coisas de valor nossa para transformar a nossa vida, é a busca da sabedoria e do conhecimento. Porque fala assim que aquele que busca sabedoria e busca entendimento ou conhecimento, amontoa sobre a sua vida um galardão, uma coroa de graça. Então a instrução de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, porque está escrito apenas de Davi, eis aí Davi, o homem segundo o meu coração. Mas não foi dado a Davi a sabedoria e o conhecimento que foi derramado em Salomão, seu filho. Também não foi permitido a Davi construir o templo de Deus. Lembra? Davi ajuntou tesouros, lá em Crônicas, no capítulo 29, fala que o povo trazia com muita abundância para a construção do templo. Mas o Senhor disse: Davi, você não vai construir o meu lugar de habitação ali, aquela casa terrena. Por quê? Porque suas mãos estão sujas de sangue. Homem segundo o meu coração, mas pecador sim ou não? Pecador. Lembra? Pegou a mulher do Urias, cometeu adultério, cometeu homicídio matando o próprio Urias. Aí o primeiro filho da gravidez, que denuncia o pecado entre Davi e Betseba, morre por causa de uma sentença do próprio Deus. E depois ele se casa com essa mulher, uma vez que ela é viúva, por responsabilidade dele, e gera Salomão. E Salomão então é herdeiro do seu trono, porque está escrito: é da raiz de Davi que virá o Salvador. Então era necessário que da raiz de Davi fosse dando continuidade em tronos, para que o Senhor Jesus, que é da raiz de Davi, da tribo de Davi, né? E da tribo de Judá, mas filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele é conhecido como filho de Davi. Então era necessário, porque Deus fez uma promessa a Davi, de que não faltaria no trono a descendência de Davi, seria perpétua, até que chegasse o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Jesus. Então ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra do cego? O que o cego estava declarando? A linhagem de Cristo, declarando que aquilo que foi profetizado nos profetas iria acontecer. Mas voltando aqui, o que agradou Deus no pedido de Salomão? Salomão, ainda sendo uma criança, Deus disse para ele: Salomão, você pode pedir o que você quiser. Aí Salomão falou, sendo uma criança, ele falou: eu quero sabedoria para governar o teu povo. Mas ele podia ter pedido dinheiro. Se fosse num dia de hoje, podia ter pedido um carro, né, o Xarope, um Opala, 6 cilindros, vidro elétrico, ar-condicionado, rodão de liga leve, som top, né, um Opalão top, ou bonito, um Commodore, né? Poderia ter pedido várias coisas. Naquela época não tinha um Commodore, ele podia ter pedido uma carruagem mais bonita, toda banhada de ouro. Ele podia ter pedido o que ele quisesse, mas ele pediu o que? Sabedoria para governar o povo de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou do pedido de Salomão e disse: Salomão, porque me pediste sabedoria e não coisas, além da sabedoria que vai ser derramada e disponível para você, eu vou te dar riquezas como nunca dei a nenhum outro homem. Então Salomão teve disponível tanto a sabedoria, quanto o entendimento, quanto riquezas. E desse foi dito: não há nenhum, e nem haverá homem mais sábio e nem mais rico que Salomão. Reconhecido até pela rainha de Sabá. Lembra quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão? Falou: nossa, eu ouvi lá do meu reino, longe, distante, a respeito da tua fama. E agora, estando com você, os meus olhos veem que é muito mais do que aquilo que chegou para mim. Então pensa num homem de estatura grande, Salomão. Mas a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Segundo alguns estudiosos, diz que a palavra ali, a tradução não é a melhor, porque diz que a sabedoria não estava necessariamente
na cabeça de Salomão, mas sim nos conselheiros de Salomão. Por quê? Porque todo rei tem o seu conselho, formado por pessoas. E como Deus é um Deus sábio e inteligente, derramar tudo isso num único homem seria um desperdício. Então, segundo os estudiosos, diz que é na multidão dos conselheiros a sabedoria. Por quê? Salomão era o rei. Lembra daquele caso de duas mulheres? Uma perdeu um filho, depois queria tomar o filho da outra. As duas chegam diante do rei e falam: rei, o filho é meu. A outra fala: o filho é meu. Salomão, na sua sabedoria, pega e fala: só um minutinho, vamos partir a criança no meio, metade para você, metade para você. Aquela que a mãe fala: não, de jeito nenhum, deixa o filho com ela. Salomão fala: o filho é teu. Porque somente uma mãe de verdade teria coragem de entregar o seu filho para uma outra pessoa ao invés de vê-lo morto. Mas segundo a história vai dizer que o que? Salomão não era tudo isso. Ele tinha um conselho. Então as pessoas antigamente chegavam na presença do rei com o mandato do rei. Ninguém podia chegar na presença do rei: rei, preciso falar com você. Era morte. Lembra de Esther? Vou chegar na presença do meu rei, se ele permitir, né? Enfim. Então, as pessoas falavam: qual que é a causa? Chegava: rei, o senhor vive eternamente. Qual que é a causa? Assim sensado, sai. A pessoa saía. Ele chamava os conselheiros. O que você acha desse caso? Olha, eu penso assim, eu penso assado. Eu penso porque na multidão dos conselheiros ou dos conselhos há sabedoria. Por quê? Olha, eu estou pensando a respeito de fazer um financiamento de uma casa. Um exemplo. Eu vou fazer, mas o meu salário é pequeno, mas vai dar certo. Começa a criar um monte de ilusão na cabeça. Aí chega alguém e fala: olha, eu já passei por essa experiência. É melhor você fazer uma renda extra, ou somar com a renda do Marquinhos, ou pôr para registrar, porque vai assim se assar. Falou: boa ideia, eu não tinha pensado nisso. Se eu vou tomando decisões sozinho, eu posso passar por um caminho que, ao invés de ser caminho de vida, é caminho de morte. Lembra? Muitos caminhos parecem bons aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte, diz a palavra de Deus. Então, na multidão dos conselhos há sabedoria. Vamos compreender isso então para a gente fechar. O que nós temos buscado nesse dia, nesses tempos recentes? Coisas. Nós queremos uma boa casa, nós queremos um bom carro, nós queremos um bom emprego, nós queremos um bom tudo isso. O que muitas vezes não buscamos? Bons conselhos. O que muitas vezes não buscamos? Bons relacionamentos. O que muitas vezes não buscamos? Até mesmo uma boa igreja para se congregar. Vamos nos acomodando a tudo. Por quê? Porque os nossos olhos estão em coisas e não em conhecimento. E o que a palavra de Deus diz? Quem tem conhecimento tem tudo. Porque, presta atenção, eu já fiz isso, tá, gente? Só estou ensinando porque eu já passei pelo caminho. Tropecei, ralei o joelho, levantei, tropecei. Então a nossa vida é desse jeito. Mas o que nós gostamos de fazer? O Edmilson fez isso várias vezes, eu também fiz, o Marquinhos fez. E ao invés de sentar no banco de uma faculdade que custa hoje R$300 por mês, é muito barato. A online custa R$179 por mês e você sai com um diploma semelhante a de uma pessoa que sentou no banco de uma faculdade. Porque você pode fazer online e fazer a cada 15 dias uma aula presencial. Mas com R$179 por mês, daqui 4 anos você pode ser um contador, um administrador de empresa, você pode ser o que você desejar ser. Mas às vezes a gente vai lá, financia um carro, paga R$600 de parcela por mês, ganhando 1.000, arrastando aquele peso, sendo que se investisse numa faculdade, depois você poderia ganhar um salário de R$7.000, de 8, de R$10.000, porque já não há limite. Porque uma vez que você está preparado, que você tem um conhecimento, existem empresas que estão procurando pessoas que deveriam ter esse conhecimento, mas a pessoa fala: não tem emprego. Não, emprego tem demais. O que não tem, muitas vezes, é pessoas capacitadas para os cargos oferecidos. Então, o que nós fazemos? A contramão. Nós temos coragem de investir, talvez, numa casa financiada. Não estou dizendo que é pecado ou que é errado, mas às vezes é falta de raciocínio. Olha, eu vou comprar minha casa própria, e vai lá e faz uma parcela. Eu fiz isso, gente. Minha casa de Sertãozinho, quando eu comecei, era R$1.600 a parcela. Pensa no negócio. Eu comecei com 1.600. Por quê? Porque eu ganhava R$8.000. Então, como sendo um projeto futuro, você pensa que a vida sua vai ser baseada no seu momento de vida hoje, você faz um caminho só. Hoje, graças a Deus,
ela está alugada e o aluguel se paga, então está tranquilo. Mas eu tive esse caminho tortuoso, porque a hora que você faz é uma alegria, mas na hora que vem o desemprego pela primeira vez, você vê que caiu. Imagina você ter um compromisso de mais de R$1.000 para pagar e não ter dinheiro. É uma tristeza. Então, qual que é a situação? Às vezes a ideia seria dar um passo para trás, nesse caso, no exemplo que eu estou dando, morar numa casa mais simples, de 500, investir 500 numa faculdade, se formar e daqui a pouco ganhar 10 mil, passar um concurso público, ter uma vida estável e aí sim, entende? Construir um caminho. Mas o que nós fazemos? Nós andamos segundo o conselho do nosso próprio coração. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito do coração? De tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. Mas também está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E a palavra de Deus diz: eu, o Senhor, conheço o teu coração e provo os rins. Ou seja, Deus te conhece e te esquadreja inteirinho. Mas de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. Como assim guardar o meu coração? O coração, na verdade, é um órgão, como é o rim, como é o fígado, como é um olho, e ele tem uma única função no corpo: pulsar sangue. Se ele parar, dar um infarto, a gente morre, sim ou não? Sim. Nós não amamos com o coração, nós não pensamos com o coração. Essa é uma linguagem metafórica bíblica para dizer que o coração é o centro das nossas emoções. Então, de tudo que você tiver que guardar, diz a palavra de Deus, guarda as suas emoções, os seus pensamentos, as suas decisões. Por quê? É igual eu falei, numa emoção errada que você tem, você vai lá e toma uma decisão. Só que essa decisão pode custar uma vida de tristeza, de cansaço e de enfado. Quantos aqui, além de mim, já não tomou várias decisões erradas por precipitação? Porque nós formamos o nosso próprio conselho, andamos em cima dele e depois, dentro do orgulho, nós temos que engolir, ficar quietinho e falar: vixe, olha que a minha mãe falou e eu não fiz, hein? Olha que o meu pai me alertou. Né, senhor? O senhor tem filhos, né? Olha, eu falei isso para o meu menino e ele não me escutou. E depois, às vezes, os filhos não têm coragem, dentro do orgulho que carrega dentro de si, porque a juventude é orgulhosa. Eu sou filho de alguém e sou orgulhoso. Eu não vou falar nada da minha mãe não, mas ela estava certa, hein? Eu não vou falar nada do meu pai não, mas meu pai estava certo naquilo ali. Por que geralmente os pais dão bons conselhos para os filhos? Porque eles já trilharam esse caminho, porque eles já passaram por esse caminho. Por isso que a Bíblia fala: respeitai as clãs, as cabecinhas brancas. Senta com elas, porque elas são fonte de sabedoria. Por que é fonte de sabedoria? Dá certo que não são perfeitos, gente. Pai e mãe são bons, na maior parte das vezes são bem intencionados, amém? Mas eles não são perfeitos. De vez em quando também, numa boa intenção, dá um conselhinho que não era legal. De vez em quando, por causa da sua criação, tem um nível de vida, se você não avançar naquele nível de vida, você fica igual eles. Então, precisa saber dosar isso. Mas, de forma geral, toda a instrução de pai e mãe é com um bom propósito, é para um bom caminho. E o que a palavra de Deus está falando então? Investe em conhecimento. E adquire o que? A sabedoria. Por quê? A sabedoria e o entendimento, segundo as Escrituras, é um bom siso. É algo que pode te transformar e te deixar você encorpado para enfrentar tudo na vida. O senhor vai fazer um projeto aí, com uma casa. Se o senhor conversar com um engenheiro experiente antes de subir uma parede, colocar uma viga, um negócio completo, o senhor não vai conseguir chegar no resultado final bem mais fácil? Bem mais rápido, mesmo que o senhor tenha qualificação para isso. Estou começando uma franquia, comecei uma franquia de energia solar. Pensa num cara inteligente, capacitado, peguei a planilha de Excel, rapidinho eu aprendi a fazer a simulação, esse monte de coisa. Mas eu tinha uns orçamentos para fazer, estou tendo, graças a Deus, e comecei a acionar pessoas. Hoje mesmo de manhã, estava falando com um amigo lá de Ribeirão. Encontrei ele aqui, viu o carro da mesma empresa que eu trabalho, fui lá, fiz amizade, eu sou de Ribeirão, eu sou aqui de Miguelópolis. Eu estou precisando de uma ajuda. Ele falou: pode mandar para mim. Aí acionei um cara lá de Bebedouro. Ontem eu acionei o pessoal lá de Barretos. Por quê? Na multidão dos conselhos há sabedoria. Aí eu mandei um orçamento hoje, o cara falou: cara, que joia o seu orçamento, eu gostei muito dele. Estou imprimindo todos eles. O seu se destaca, não é porque eu sou bom demais. Primeiro que a empresa que eu trabalho, graças a Deus, é uma empresa muito boa. Então ela já tem uma estrutura muito boa.
Mas para eu fazer um serviço apresentável para ele, eu não fui sozinho. Ainda que eu assisti vídeo, fiz treinamento para isso, mas eu acionei um de Bebedouro, um de Ribeirão, 2 de Barretos. Fui lá no local, vi, perguntei de novo, criei um grupo entre eu e as pessoas, por quê? Na multidão do conhecimento há sabedoria e há sucesso nos projetos. Amém? Amém. Então, nós precisamos compreender aonde eu estou investindo o meu tempo e onde eu estou investindo o meu dinheiro. Né? Convoquei meu primo e falou, quer trabalhar comigo? Eu tenho uma vaga para você. Quero. Tem a carta de motorista? Tem. Tem habilitação para dirigir ônibus? Não tem. Então corre lá na escola, faz a inscrição que eu vou te ajudar. Sim ou não? Adquiriu o conhecimento, chegou lá, foi para trabalhar numa função, desenvolveu uma outra função, ganhou um pouquinho melhor. Por quê? Porque ele adquiriu o conhecimento. Ele já não era motorista? Não era motorista? Já não dirigia? Mas você era motorista de ônibus? Não. Podia dirigir transporte coletivo de ônibus? Não. Ele fez um curso, durou 5 dias, aumentou o conhecimento dele, né? Te capacitou para fazer aquilo e agora você então prosperou mais do que se tivesse entrado somente como ajudante, sim ou não? Sim. Compensa investir em conhecimento? Claro que compensa. Né? Por que pela misericórdia de Deus, há anos e anos e anos, há muitos anos, eu tenho sido gerente em vários lugares que eu passo? Porque um dia eu sentei na faculdade para aprender, um dia eu sentei lá no colegial para aprender, eu fiz curso técnico, eu fiz pós-graduação. Eu não estou me exaltando, eu estou dizendo que se você planta nessa terra, ela nasce, ela dá. Porque o conhecimento ninguém pode te tirar. As pessoas podem tirar até a sua vida, pode tirar, mas o conhecimento não tem como. Ela pode até arrancar o seu cérebro, a massa cinzenta ali, ó, jogar fora. Mas o conhecimento está lá dentro, enraizado, ele é intrínseco, não tem como se separar. Você concorda? Sim. Então quer dizer, investe no quê? Investe em você, investe na sua casa, investe na sua esposa, investe nos seus filhos, investe, filhos, nos seus pais, na sua mãe, investe em você mesmo. Por que a palavra de Deus diz assim, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo? Por que eu incentivei meu primo a fazer o curso? Porque eu me amo e quero o melhor para mim, mas eu também quero o melhor para o meu próximo, e ele é meu próximo, ele é meu primo. Falei, cara, o que te custa? Olha, eu estou sem dinheiro para isso, depois não, estamos aqui, ó. Eu te empresto, depois você... Por quê? Eu sei que se eu investir nele, e ele entendeu o que eu estou fazendo por ele, e ele entendeu e a resposta dele foi rápida nisso, em 5, 6 dias você está com o curso pronto, não é? Amanhã, ele já está até trabalhando de novo, né? Já está contratado, graças a Deus. Na hora que ele chegar na empresa, a empresa fala, rapaz, eu tenho um serviço para você X. Beleza, eu estou habilitado. Apareceu uma vaga Y. Opa, eu estou pronto para essa também. Então o conhecimento, ele é libertador. Então onde que nós temos que investir nossa vida, Edmilson? Igreja, onde que nós temos que investir? Em nós mesmos. E da onde vem a fonte de toda sabedoria e conhecimento? Do alto. Jesus é a fonte de toda sabedoria e todo conhecimento. Então nós precisamos fazer essa troca, experiência com o céu. Porque eu só posso passar para vocês o que eu tenho hoje baseado num relacionamento vertical. Eu me relaciono com Deus pelas escrituras, na madrugada, nas orações, ministrando aqui, ministrando em igrejas de porte grande. Estou lá me relacionando. A partir de um relacionamento vertical e horizontal, eu consigo estender a vida de vocês. Conhecimento. O que eu estava falando esses dias? Por que nós temos um problema muito sério hoje na nação brasileira e no mundo? Mas o Brasil, nesse ponto, ele anda um pouquinho desfavorecido em relação a outros países do mundo. Por exemplo, a Europa praticamente morreu espiritualmente. A Europa, que foi berço dos grandes avivamentos no passado, praticamente está morta espiritualmente. Uns amigos meus que estão em Portugal falaram, pensa num lugar difícil. Você não vê esse carisma, você não vê fogo, é uma igreja ou outra que tem gente, é um negócio louco. Quando tem demais num lugar só. Mas não é igual que todo lugar tem uma igreja. Glória a Deus por isso. Porque também não é saudável ter uma porta de igreja em todos os lugares. Por quê? Porque é justamente esse um problemático no Brasil. O Brasil substituiu muitas vezes os bares por igrejas. Mas quanto disso é saudável? Se a gente for analisar de forma racional, sem querer se achar que é melhor que ninguém, porque não é esse o discurso aqui, mas de forma racional, quem disse que isso é bom? Por quê?
Porque se está abrindo uma em cada esquina, pode remeter várias coisas. Uma delas é divisão entre a igreja. Pode ser um problema, pode ser, nem sempre é. Que às vezes é necessário dividir. O próprio Jesus Cristo, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo ensinando um pouco antes da ceia, disse assim, ó, eu ouço dizer que entre vós há divisões, e por vezes eu acho que isso é interessante, para que seja separado os que são da fé e os que não são. Então às vezes a divisão é importante, só que uma coisa que pode trazer no rescaldo de uma divisão é o seguinte: aquele que se dividiu e foi para um determinado lugar, ele foi por qual motivo? Porque a igreja que ele estava é uma igreja opressora, é uma igreja onde os homens eles são donos da igreja, porque o que mais tem hoje é igreja, que as pessoas são donas da igreja e tratam a igreja como uma empresa, infelizmente. E aí é claro que se o cara tem um desejo genuíno de pregar a palavra de Deus, de servir Deus verdadeiramente, ele não vai dar conta de permanecer ali, faz sentido. Mas qual é o outro lado da moeda que é muito perigoso? Pessoas sem quase nenhuma instrução, que não conseguem instruir nem a si mesmo, tentando ensinar outras pessoas. Não. E o próprio Senhor Jesus disse uma coisa: como que um cego pode guiar outro cego? É um problema muito sério. E não é um problema que eu, Cristiano Casama, estou levantando entre vocês. Paulo já tratava isso nas suas cartas, principalmente contra a igreja de Corinto. Pensa numa igreja problemática, Corinto. Outra igreja muito problemática, Gálatas. Olha o que Paulo disse a Gálatas. Obrigado, Marcos. Ó insensatos Gálatas. Paulo chamou eles de insensatos. Ó insensatos Gálatas, começastes bem no espírito e terminastes na carne. Começaram bem. O que Paulo estava querendo dizer quando ele disse isso aos Gálatas? Olha, eu ensinei para vocês uma doutrina pura e santa, só que vocês têm permitido que chegue a algumas pessoas, alguns tagarelas. Paulo usa essa expressão, tagarela. Alguns tagarelas, e vem com filosofias humanas e não filosofias espirituais e segundo a vontade de Deus. E vocês se deixaram contaminar por filosofias humanas a tal ponto que agora Paulo fala: vocês são insensatos. E ainda na mesma carta, se não me falha a memória, Paulo fala o seguinte: se alguém vier vos pregar um evangelho diferente desse que eu vos ensinei, seja ele anátema. E até mesmo se um anjo do céu, porque tudo é do céu, tanto os de Deus quanto do diabo, estão todos no céu, porque nós temos 3 céus. Lembra? Porque os céus são céus do Senhor, os céus no plural, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então são 3 céus: mesorâneo, eporâneo e aurâneo. Céu dos principados, não, o céu que nós vemos, o céu estelar, que nós olhamos e enxergamos o céu. Depois a escuridão, que é o céu das potestades, onde estão Satanás e seus demônios. E depois o céu de Deus, onde está o trono de Deus. Por quê? Lembra-se de Daniel? Daniel, meu filho, a sua oração chegou ao céu no primeiro dia, e Deus no primeiro dia já mandou responder, mas o anjo que descia foi resistido no céu, e houve peleja no céu. Principados e potestades, da onde? Do ar. Lembra? Que são principados e potestades do ar. Então, toda a escuridão, ainda que não é espírito e a gente não consegue ver, o homem pode pegar o seu foguete e ir para a lua, vai passar no meio da demonhada, da capetada e dos anjos, não vai ver, mas entenda, tudo que acontece está nas regiões celestiais, porque é lá, não é? Toda sorte de bênçãos está preparada para vocês aonde? Nas regiões celestiais. A bênção que Daniel esperava ficou travada aonde? Nas regiões celestiais. Aí Miguel teve que vir resolver a bronca. Não, onde foi? No céu. Está escrito: houve peleja no céu. Miguel veio. Então, nós precisamos compreender isso. Agora entenda uma coisa. Paulo disse aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, começastes bem no espírito e terminastes na carne. Por quê? Porque dentro da igreja, da sinagoga que Paulo, junto com os seus colaboradores, com os seus cooperadores, fundaram dentro da cidade de Gálatas,
eles foram recebendo pessoas. E como a Galácia era uma região, não é uma cidade, diferente de Corinto, que era uma cidade grandiosa, vamos imaginar que Corinto fosse uma cidade como uma representação do estado de São Paulo hoje. Uma cidade muito grande, de muita influência. Uma cidade portuária, Corinto. Mas a Galácia não é uma cidade, é uma região, é algo grande. E na Galácia, a influência grega, do pensamento grego, era muito grande. Então o que acontecia? A cultura grega não é bíblica, é uma cultura filosófica, e filosofia é humano, não é da cultura do céu. Então o que aconteceu? Os gregos foram chegando na Galácia, percebendo o que Paulo plantou, eles começaram a arrancar de forma escondida. Tipo assim, vai infiltrando, vai semeando uma contenda aqui, não, o que Paulo está falando está errado, porque o pensamento grego fala isso. Olha, que Timóteo, sei lá se Timóteo esteve lá, não sei, Epafrodito, eu não sei quem foi lá. Não tenho agora de memória, mas eu sei que a igreja na Galácia, a igreja que eu falo, o corpo de Cristo, naquela região toda, foi difundida por Paulo, pela doutrina dos apóstolos. Mas começaram de forma sorrateira a trazer filosofias humanas. E Paulo, então, agora chamando a atenção dos Gálatas, diz: ó insensatos Gálatas, vocês começastes bem, começastes no Espírito, mas terminastes na carne. O que ele quis dizer? Vocês começaram bem, vocês estavam começando num caminho, vocês começaram a trilhar um caminho legal, mas o coração de vocês foram furtados porque vocês não tiveram conhecimento. Conhecimento do quê? Da verdadeira e sã doutrina. Porque a Timóteo, o que Paulo diz? Timóteo, meu filho Timóteo, era um filho na fé. Paulo tinha esse filho espiritual e tinha outros, mas a Timóteo ele trata como um filho. Ele fala: vai chegar um tempo, Timóteo, que as pessoas não suportarão essa doutrina, elas terão comichão nos seus ouvidos. E aí a gente vê os templos cheios por aí. Elas terão comichão nos seus ouvidos, e elas vão atrás do quê? Daquilo que fala segundo o desejo e a consciência do seu próprio coração. Eles não vão suportar essa doutrina, mas eles vão caminhar para lugares aonde que vão tratar eles, que vão falar palavras para eles que sejam segundo a concupiscência e o desejo do seu próprio coração. Paulo já tinha avisado isso para Timóteo: fica atento. E fala para Timóteo: Timóteo, insta em pregar a palavra de Deus, em conhecer, se esmera no conhecimento, para que você possa sempre levar a palavra da verdade. Porque nem tudo que é pregado é verdade. Precisamos pensar, sabe? E eu vou dizer de novo: então, boa vontade não é evangelho. Evangelho nada tem a ver com boa vontade. Só para vocês terem uma ideia, eu pensando sobre essa palavra, que eu até ministrei parte dela hoje de manhã nos Veredas, Jesus chamou Pedro, sim ou não? Chamou. Sim. Jesus chamou João, não chamou? Chamou. Jesus chamou Tadeu, Jesus chamou Tiago, filho de Alfeu, e o outro Tiago. Também chamou Judas, e ele foi chamando, chamou 12 homens, não chamou? Sim. Mas também chamou Paulo, que não caminhou com Cristo, mas chamou Paulo, sim ou não? Sim. 12 caminharam com Cristo durante 3 anos e meio, que foi o ministério terreno de Jesus, sim ou não? Sim. Quantos dos 12 escreveram livros? Alguns. Mateus, que é Levi, João, Tiago, Judas não, porque o Judas é o Iscariotes, o que morreu é o Iscariotes. O Judas que escreveu o livro de Judas é Judas, irmão de Jesus. Mas o Judas, irmão de Jesus, também não era assim? Não, ele se tornou depois. Ele não faz parte. Sim, porque na verdade ele é Tadeu. Judas Tadeu. Ele é Tadeu. Ele é um dos discípulos. Mas o Judas que escreve o livro de Judas é irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, como Tiago. O livro do Tiago eu vou ler daqui a pouco e fala: Tiago, servo de Jesus Cristo. Mas esse Tiago também é irmão do Senhor Jesus. Irmão de sangue, filho de Maria. Não a Virgem Maria mais. Ela foi antes da concepção do Cristo. A partir da concepção do Cristo, ela deixa de ser virgem, porque não tem como gerar um filho, ou gerar não. Gerar tem como, pelo Espírito Santo teve como. Mas não tem como colocar uma criança para fora se não houver rompimento do ímã. E depois ela era a esposa de José. Então ela teve filhos e filhas, enfim. Então vamos lá. Mas o que, ainda que eles tenham, alguns tenham escrito alguns evangelhos, Pedro escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro,
Ninguém escreveu mais do que Paulo. Ninguém foi mais longe do que Paulo. Ninguém teve experiências tão profundas como Paulo. Desses, a não ser João, que foi arrebatado na ilha de Patmos e teve as visões do Apocalipse, ele estando na ilha de Patmos, ali preso, né, ele estava lá extraditado na ilha de Patmos. Mas o Senhor tomou ele em espírito, levou ele aos céus e ele teve as revelações. Por isso que o livro de Apocalipse é Apocalipse ou Revelações. E ele então tem as revelações do tempo do fim. Mas tirando João e Paulo, a nenhum outro é dito que foi ao terceiro céu. Mas Paulo foi. Agora, pergunto, se Paulo foi ao terceiro céu, Paulo não foi um dos 12. Talvez Paulo pudesse ser o 14º, porque o 13º, na morte de Judas, é levantado Matias, lembra? Há um concílio e eles levantam Matias lá em Atos. Mas Paulo é apóstolo de Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus chama Paulo naquele encontro, naquela visão, ele fica cego, aquela coisa toda. Mas a questão que eu quero chegar ao cerne disso é o quê? Quem foi o homem que foi mais longe dentre todos, senão Paulo? Porque Paulo, se você fala, primeira viagem de Paulo, região do Chipre, região da Macedônia, região não sei do que, da Galácia, segunda viagem missionária de Paulo, não sei o que, até que ele vai em Roma para ser morto. Paulo foi mais longe. Por quê? Por que Paulo foi mais longe do que todos os outros? Porque Paulo era o que tinha mais conhecimento. Paulo não era um ignorante. Pedro era um chucro. Pedro era um ignorante. Era um homem de muita coragem, era um homem louco, né, animado, com muita ousadia. Senhor, é o Senhor mesmo, então faz eu andar sobre as águas. E Pedro foi. Teve uma experiência que nenhum outro teve. Mas Pedro também errou feio. Ó Senhor, não, o Senhor não vai morrer de jeito nenhum. Afasta-se de mim, Satanás. Teve que ouvir do Senhor Jesus. Por quê? Ele tentou impedir na sua inocência, ou na sua forma de precipitação que Pedro era, por isso que o nome dele era Simão. Simão Pedro. Jesus troca o nome dele de Simão para Pedro, porque Simão significa caniço, vara de pescar, vara de bambu. Ela é agitada pelo vento. Então Pedro ora está aqui, ora Pedro está lá. Ora está aqui, está lá. Até que Jesus fala, não, tu não é mais Simão, você não é mais uma vara agitada pelo vento. Tu és Pedro, Petros, fixo, pedra, forte. Mudou o nome de Pedro, bem? Só que, quem foi mais longe? Paulo. Por quê? Paulo não era nenhum ignorante. Paulo foi criado antes de ter o encontro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? Olhando um pouco para trás. Gamaliel era um intelectual. Aquele que vivia a palavra de Deus, que conhecia a palavra de Deus como ninguém e praticava. Então ele era um doutor da lei, mas ele não era só um doutor da lei, ele era o doutor da lei. E quando a palavra de Deus diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, significa que na escola de ensino de Gamaliel, porque era uma escola de ensino, e tem escolas de ensino ao estilo de Gamaliel, a metodologia de Gamaliel até o dia de hoje em Israel, mas essas escolas de ensino, então Paulo era um dos alunos de Gamaliel. Então ele tinha todo o conhecimento, toda a sabedoria. Tanto é que ele mesmo fala de si. Se alguém tiver que se gloriar, também eu, circuncidado ao 8º dia, não sei o que, filho de judeu. E Paulo então tem todo um currículo. E por que Paulo foi mais longe? Porque ele tinha capacidade para ir mais longe. Por quê? Porque Jesus, dentro do que era o chamado dele para Paulo, ou para a igreja, a necessidade do evangelho avançar, porque o evangelho ele é orgânico, ele precisa de alguém que tenha conhecimento e sabedoria. Por quê? Paulo disse, eu me fiz de louco para com os loucos, mas de sábio para com os sábios. Eu andei de todas as formas para ganhar, senão alguns, para Cristo. Então Paulo tinha a capacidade de chegar numa ilha, como ele chegou na ilha de Malta, e lidar com os nativos daquele lugar, e naquele lugar ele colocou o evangelho, e as pessoas experimentaram o poder do evangelho numa ilha, onde tinha pessoas nativas, quase índios, vamos dizer assim, mas Paulo também pôde entrar lá no aerópago, onde tinham os altares dos deuses, de
desconhecidos em Atenas e poder falar com os atenienses. E onde era Atenas? Atenas é a capital da Grécia. E a Grécia, no tempo de Paulo, era o quê? O berço da inteligência e do conhecimento. Porque parte do que nós somos hoje não vem de Portugal. Parte do que nós somos hoje não vem da Bíblia. Parte do que nós somos, vivemos e experimentamos vem da filosofia. E da onde vem a filosofia? Da Grécia. Então tem coisas que nós achamos que é religiosidade, que vem da religião e tudo, na verdade não. É um pensamento grego que se infiltrou no nosso meio e nós que estudamos pouco, não sabemos se estamos sendo bíblicos ou filosóficos dentro de uma cultura grega. Mas quem pôde entrar lá no Aerópago, ver vários altares, e ver um altar vazio que estava escrito ao Deus desconhecido. E tomado pelo Espírito Santo, Paulo disse: olha, vocês atenienses, tem vários deuses aqui, mas o Deus que eu sirvo é o Deus daquele altar que está vazio. Por quê? Ele é o Criador dos céus e da terra. E aí os atenienses então pararam para observar a doutrina daquele homem. E diz que naquele dia muitas pessoas foram convencidos e convertidos por causa da sabedoria e do conhecimento de Paulo. E se manda Pedro já arranca da espada e faz igual ele fez com o mal. Vamos cortar a espada dele na hora que vieram pegar o Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane, porque o Pedro é sanguíneo, o Pedro age por impulso, mas Paulo não. Paulo é estrategista, inteligente e sabia pelo Espírito da parte do Senhor aonde ele deveria ir, de que forma ele deveria agir, contra quem ele deveria lutar. Porque também em Corinto está escrito, numa igreja pérfida, caída, a igreja da promiscuidade é a igreja de Corinto. Paulo faz muitas afirmações contrárias à igreja de Corinto, a ponto de em 1 Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 6, ele fala assim: ó, eu estou sabendo que na igreja de vocês tem um caso muito grave. O filho está pegando a madrasta dele, está pegando a mulher do seu próprio pai. E se vocês não têm saco para resolver o problema aí, eu vou ensinar para vocês como é que funciona. Não é possível que vocês não tenham um conselho que dá para vocês chamar esse cara e constranger ele na frente da congregação. E se ele não se arrepender do pecado, eu mesmo entrego ele nas mãos de Satanás. Está escrito lá. Só que a igreja não vê isso. Então Paulo era do tipo do homem que é o seguinte: ou a doutrina é reta e santa, ou eu vou intervir do jeito que vocês acharem. Pode achar estranho do jeito que for. Por quê? O Senhor Jesus disse a respeito do conhecimento: a minha ira. Jesus se irou, lembra dele com o rei nas costas do povo? O zelo pela minha casa, pela casa do meu pai, provoca ira, me consome. Jesus disse isso: o zelo pela minha casa me consome, pela sua casa, pai, me consome. Por que Jesus então tomou aquele rei e bateu naqueles homens? Não porque eles só estavam fazendo comércio na casa do pai dele. Essa é a parte que nós aprendemos. Mas eu já ensinei para vocês, era um tipo de comércio, mas era permitido. Por quê? Se a pessoa morasse lá em Tuverava e o templo em Jerusalém fosse aqui em Miguelópolis, talvez eles faziam uma caminhada com crianças pequenas, aquele monte de fico o povo arrumava, e as suas ovelhas. Aqui é uma caminhada pequena, vamos imaginar que seja São Paulo, porque o lugar da adoração era Jerusalém, e os lugares eram os mais diversos possíveis. Como é que a pessoa ia vir com um monte de filho, mulher, talvez mulheres grávidas, trazendo ovelhas numa distância dessa? A ovelha ia morrer. E para fazer a oferta, a ovelha não podia ser manca, não podia ser coxa, não podia estar magra, não podia estar doente. Então qual é a instrução bíblica? Vende a tua ovelha, o teu vizinho, pega dinheiro, vem até no templo, há um comércio no templo, compra a tua ovelha bonitinha e traz para o sacrifício. Era mais fácil, sim ou não? Sim. Então qual era o problema? Por que Jesus se irritou? Esse comércio não era o problema. O problema é que quem estava vendendo ovelhas era o sacerdócio do templo. E como que ele fazia? Se uma ovelha custava 100, o cara vendeu por 100 lá, a dele aqui custava 300. Então ele estava impedindo o povo de fazer o sacrifício anual, por causa da sua exploração, por causa da ganância. Aí Jesus perdeu a linha presa e meteu o cacete. Então o problema não era o comércio na igreja, o problema era a forma e por que estava sendo feito o comércio na igreja. Porque aqueles que deveriam aproximar o povo de Deus
é justamente aqueles que impedem. Por isso que o Senhor Jesus aponta dele e fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês não entram no reino dos céus e impedem aqueles que querem entrar. Conhecimento. Voltando aqui então, Paulo, por que Paulo foi mais longe? Porque Paulo era aquele homem que estava preparado para anunciar tanto ao dom quanto ao culto, quanto aquele nécio tolo, quanto ao rei. Lembra dele falando ao rei? O rei praticamente se converteu ali, ele ficou bambeado lá em Atos. Essa passagem, a mulher do rei, ela já era convertida. E quando Paulo fala ao coração daquele rei, a palavra de Deus diz que o rei ficou bambeado por causa da sabedoria e da doutrina de Paulo, como era o Senhor Jesus quando falava. Então, voltando aqui, por que eu entrei nesse assunto? Lembra? Quando eu falava de um monte de igrejinha de porta aberta, qual é o problema disso tudo? A boa intenção não é o Evangelho. O Evangelho é a doutrina santa e pura das Escrituras. E eu volto a parafrasear o próprio Senhor Jesus Cristo: como que um cego vai conduzir outro cego? Então, não é uma questão de orgulho, é uma questão de zelo pela Escritura. Não pode ser qualquer pessoa, não é querer ter o chamado, é ter o chamado de Deus e corresponder a esse chamado. E se o cara não tem capacitação, que ele se capacite, porque como tem faculdade, também tem curso de teologia, baratinho. Eu mesmo tenho um curso de teologia online que eu faço, custa baratinho. Se eu não me falha, está vendendo o curso na internet por 12 parcelas de R$ 9,90. Quem não aguenta comprar um curso desse? E conteúdo bom, conteúdo de primeira. Mas pergunto, quem está interessado no conhecimento? Poucas pessoas. Quem está disposto a pagar o preço pelo conhecimento? Pouquíssimas pessoas. Mas tem um monte de gente com as suas portinhas abertas e falando um monte de pataquada. E qual é o problema disso? A igreja não é dele, é de Cristo. Só que a palavra de Deus diz que assim como é o sacerdote, assim é o povo. E também em Oséias está escrito: o meu povo perece porque falta conhecimento. Todo mundo conhece essa passagem, não conhece? Oséias 4,6: o meu povo perece. Perecer é o que? É morrer, porque falta conhecimento. Sabe qual que é o contexto desse texto? Porque o texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Sabe o que Oséias 4 está falando dentro do seu contexto? A respeito dos sacerdotes de doutrinas vazias. E fala o seguinte: olha, o povo está seguindo os sacerdotes que estão buscando o seu próprio interesse. O sacerdote não está interessado em cuidar do povo, mas ele está fazendo segundo aquilo que é interessante para ele mesmo. E o meu povo tem morrido porque falta conhecimento. A sequência do texto, e ó sacerdotes, nós vamos ter um acerto de contas. Lê lá Oséias 4,6 em diante. Lê Oséias 4, e aí você vai ver o antitexto, o texto e o contexto, para entender por que Deus disse. Então o povo perece por falta de conhecimento. Mas qual conhecimento? Não vamos transferir para o pastor, para o sacerdote, a obrigação de te ensinar tudo. É obrigação da congregação, da igreja, buscar as escrituras sagradas, para que quando o homem de Deus, se é que ele é de Deus, anunciar as escrituras, você possa conferir o que já está dentro da sua cabeça e do seu coração, se aquilo é bíblico ou não. Você não comer alimento estragado. Não é verdade? Por exemplo, eu não sou da área de cozinha, mas quem é da área de cozinha, se pegar uma maionese, dá um cheiro e fala: opa, essa aqui não pode comer não, porque maionese é muito delicada, sim ou não? Sim. Mas eu que sou ignorante, posso pegar aquela maionese e comer, passar até mal, morrer por causa de uma salmonela, porque eu sou ignorante, eu não sei como é que funciona. Mas quem tem conhecimento apurado, sabe que uma pequena diferença no odor dela ali, pode denunciar: é comida estragada. Então como que eu faço para não comer comida estragada? Eu preciso ler as escrituras, para que quando alguém abrir a boca e pregar, mesmo que talvez não fale, abre a Bíblia aí comigo em tal lugar, você fala: eu já li essa passagem e literalmente é desse jeito que está fazendo. Pode ser que eu ensine de um jeito, outro ensine de outro, dentro de um contexto, ainda que, eu volto a afirmar, ninguém tem que ensinar nada do que está aqui.
nossa função, a função de quem prega é trazer o que o autor produziu e expor para vocês, porque a escritura por si só, ela é completa, ela não precisa da minha opinião pessoal. Eu posso fazer uma aplicação pessoal baseada no texto, é uma aplicação pessoal, mas eu não posso tirar do texto algo que ele não está dizendo que é, porque aí eu estou cometendo heresia. Para a gente finalizar, vamos abrir as escrituras em Tiago, no capítulo 1. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago no capítulo 1. Lá no finalzinho de Milton. Depois de Hebreus. Perto de João. Lá no finalzinho. Tiago. Depois de Hebreus. Próximo livro. Depois de Hebreus. Beleza? Próximo livro é Tiago. Tiago capítulo 1, amém? Amém. Todos acharam? Amém. Pode deixar, eu vou encerrar já. Pode deixar. Obrigado. Olha o que está escrito em Tiago, a partir do capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que Tiago fez é dizer quem ele é. Tiago, servo. A palavra servo aqui é um eufemismo para escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se você pegar o original grego, porque todo o Novo Testamento foi escrito no grego e transliterado para nós no português, a palavra servo é também escravo. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a quem? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Na época de Tiago, a igreja já estava dispersa por causa da perseguição. Hoje não é diferente. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Oh, mas aquela igreja falou que se eu entregasse meu dízimo, se eu vendesse meu carro ou minha casa e desse para ela, Deus ia me dar em dobro. Tiago não fala isso. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, escravo, servo de Cristo, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, mas de muita alegria, o quê? O passar por provações. Uai, que coisa estranha, né? É Bíblia. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Olha que coisa estranha, mas verdadeira. Essa é a verdade bíblica das coisas. Porque já disse o Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a igreja que prega facilidade, que diz que vida com Deus é tudo mar de rosas, foge dela logo. A doutrina é mentirosa, é falsa. Por quê? Irmãos, tendes por motivo de toda alegria passados por várias provações. Por quê? A aprovação da vossa fé, uma vez que ela é confirmada, ela produz perseverança. Porque nós vamos aprendendo a perseverança a partir do momento que nós somos desafiados pela nossa vida. Coisas que a vida mesmo traz ou coisas que nós mesmos procuramos com a nossa mão. Essa que é a verdade. E depois diz, ora, a perseverança deve ter uma ação completa. Então você não pode começar um projeto e parar no meio do caminho, não. Você tem que completar a sua perseverança, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A palavra perfeito aqui também não é uma melhor palavra, porque ninguém é perfeito, mas seria o seguinte: completo, para que o ciclo daquilo que você está perseverando seja completo. Qual é o nosso problema? Por que muitas pessoas não conseguem romper na vida? Comecei a ler o livro, li 3 páginas, parei. Comecei a fazer tal faculdade, estudei 2 meses, parei. Comecei a estudar para ser o melhor pintor da cidade, fiz um curso, parei. Comecei a fazer, parei. Quem para tudo sem completar um ciclo, nunca vai conseguir ser nada. Como é que você vai ser bom em alguma coisa, se você não completa o ciclo de alguma coisa?
E nisso não é obrigatório estar numa escola. Eu estou usando o exemplo de estar numa escola, estar numa faculdade, mas talvez você não precise estar na escola. Vamos supor que você trabalha com o Marquinhos, que é o seu padrasto. O Marquinhos é um ótimo pintor, isso é verdade. Eu não estou aqui questionando. Ele é um ótimo pintor. Você não é um ótimo pintor ainda, mas você pode ser um ótimo pintor, sim ou não? A partir do momento que você seja humilde, para aprender com ele, que é uma fonte de sabedoria boa para te ensinar. Ele pode ter outros defeitos, mas no que diz respeito à pintura, ele é bom. Mas se você não for perseverante, você vai ser um ótimo pintor? Não. Não é assim, Soído? Soído, com a idade que tem, já aprendeu e fez muita coisa, sim ou não? Mas teve que ter perseverança para estar hoje na casa que está, com a esposa que tem, os filhos bem, do jeito que estão, tudo. O senhor teve que perseverar, sim ou não? A vida do senhor foi sempre fácil? Está fácil hoje ainda? Não está, meu irmão. Não é verdade? Nós temos que perseverar, ter perseverança. Os nossos ciclos precisam ser completos. Eu não posso começar um negócio hoje e não terminar amanhã. Eu começo um negócio hoje e não termino amanhã. Eu sempre falo isso com a minha esposa. Eu tenho vários livros na minha casa. Geralmente tem épocas que eu não leio nada de livro. Eu só leio Bíblia. Tem épocas que eu leio Bíblia e começo a pegar livros para ler. Por quê? Se eu pego, eu preciso terminar. Isso é meu. Eu sempre fui um cara de fechar ciclos. É minha tia, tem a mesma idade que eu. Você parou na terceira série? Parou na terceira série. Eu tenho o terceiro grau, né, que a faculdade é o terceiro, segundo grau é colegial. Eu tenho o terceiro grau, eu tenho até uma MBA, que é uma pós-graduação. Eu não estou me engrandecendo. Eu estou dizendo que ela poderia ter fechado ciclos, mas ela não fechou. Eu, tendo dificuldades talvez maiores do que a dela, não estou falando medindo dor de ninguém, nem sofrimento de ninguém. Ela teve os problemas dela, mas eu tive os meus. Se eu não fosse perseverante e fechasse ciclos completos, eu não poderia falar para vocês, não estou falando como um arrogante, eu estou falando de alguém que completa aquilo que começa. Geralmente, eu completo a carreira e não tem problema. Porque quando a gente fala de nós mesmos, as pessoas ficam incomodadas. Mas quando Paulo fala dele, as pessoas não se incompletam. Não se incomodam. Como é que é? Completei a carreira, guardei a fé, como é que é aquela? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que Paulo está falando? Olha, eu tive lutas, mas eu as combati. Eu completei a carreira. Por quê? Paulo foi chamado para algo em Cristo. E olha que coisa interessante isso aí. Quando Cristo encontra-se com Paulo, ele fala o seguinte: eu vou falar para Paulo o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Não é prosperar pelo meu nome. Olha que coisa interessante. Paulo, o maior homem das Escrituras, homem, porque Cristo é Deus, amém? O maior homem das Escrituras não veio para prosperar. Ele diz: eu sei tanto estar nu quanto ter alguma coisa. Eu sei estar triste como sei estar alegre. Eu sei estar batido como eu sei. Por quê? Em todas as coisas eu estou experimentado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele mesmo fala: em prisões tantas vezes, em açoites tantas vezes, em naufrágio tantas vezes. Pensa um homem que padeceu. Foi Paulo. Por causa do quê? Por causa do Evangelho. Mas ele não era o cara? Ele era o cara. Ele não era o cara do conhecimento? Era o cara do conhecimento. Ele não era o cara que tinha que resolver os pepinos mais grossos da igreja? Ele era o cara. Mas Cristo disse: eu vou falar para Paulo, provar para Paulo o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. E as pessoas tentaram impedir o sofrimento de Paulo, a ponto de Paulo falar: eu vou para Roma porque me importa ir em Roma para poder concluir o meu legado. Paulo falou: não, lá você não vai não, porque lá você vai morrer. Paulo ouviu o que eles tinham para falar? Não. Paulo seguiu o seu caminho, foi para Roma e lá ele foi decapitado. Paulo morreu decapitado para cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Porque no começo do chamado não é: Paulo, eu vou te mostrar o quanto importa você sofrer pelo meu nome. Como também o Senhor Jesus disse no final do livro de João, a respeito de Pedro: Pedro, quando fores velho, eles vão cingir você com uma corda e eles vão te levar para onde quiser. E o Senhor Jesus explica que quando falou disso, ele estava falando do que tipo de morte que Pedro haveria de morrer para que o nome de Jesus fosse glorificado na vida de Pedro. E Pedro, que não entendeu nada direito, falou assim para ele: Pai, Senhor Jesus, mas e ele? Apontando para João, querendo se comparar.
Não, eu vou morrer desse jeito? Eles vão cingir quando forem velhos, vão cingir eu e vão me levar, e Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E João? Aí Jesus respondeu: o que te importa? Se eu quiser que ele viva eternamente, sem que passe pela morte? Jesus disse: cuida de sua vida. E eu é que decido como que é a vida de cada um. Voltando aqui. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça quem? Peça a Deus. Nós abrimos o culto falando sobre buscar a sabedoria, buscar o entendimento, buscar o conhecimento, mas não o conhecimento do mundo, não o conhecimento filosófico, nem o pensamento grego, nem o Evangelho segundo Allan Kardec, nem o conhecimento sobre Buda, nem o conhecimento sobre a Madre Teresa de Calcutá. Tudo isso pode acrescentar em sabermos a respeito de alguma coisa, porque a verdadeira sabedoria é quem? É Cristo, é a palavra, é o Logos. Porque no princípio era o verbo, o Logos, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o Logos de Deus. A palavra grega para verbo é Logos, e o Logos era, dentro da filosofia grega, o que? O conhecimento. Então, quando João está falando a respeito disso, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João, que também foi contemporâneo do pensamento grego, está falando: olha, para vocês entenderem o que eu estou falando, no princípio, o conhecimento estava lá no céu com Deus. O que vocês chamam de hoje a fonte do conhecimento, não é bem isso não. O Logos, o conhecimento que vocês têm como do berço grego, não é isso não. No princípio, era só o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos é o próprio Deus. O que João, quando está falando isso, ele está fazendo? Primeiro, ele está falando aos gregos da época, está falando o seguinte: olha, o conhecimento que vocês têm como sendo na cabeça de vocês de origem grega, ele já existe, ó, ele é antes de todas as coisas. Por isso que ele fala disso. Mas a gente não lê ou não sabe a história por trás da história bíblica, porque eu preciso estudar a Bíblia para falar para vocês que João não estava simplesmente escrevendo a nós. Nesse contexto, ele estava contextualizando o pensamento grego da época. Por quê? Não há diferença entre gentil, nem grego, nem medo, nem parto, nem persa. Porque Cristo é um para todos. E o desejo de Deus era alcançar todos. Então precisava se pregar para o gentil, como precisava pregar para o judeu, como precisava pregar para o grego, como precisava pregar para os medos, para os persas, para todos os povos. Não é? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, batizando o povo, né, a nação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por toda a nação pregar o Evangelho. Então eu preciso falar com o pessoal de Roma. Paulo escreveu carta aos romanos, sim ou não? Sim. Mas também escreveu a Galácia, mas também escreveu aos lugares, aos confins da terra. Então, para que o Evangelho alcance o máximo de pessoas possível, a sabedoria, a contextualização daquele tempo, como tem que ser contextualizado no nosso tempo de hoje, precisa ser feita. O que nós não podemos fazer é o quê? Inventar moda. Vou criar uma boate gospel para os jovens de hoje virem na boate gospel, para que ficar mais ou menos parecido com o que é do mundo. Isso é filosofia de demônio. A palavra de Deus, ela em si só, ela é completa e perfeita para alcançar todos os níveis. Essas invenções, carnaval na igreja, carnaval de Jesus, forró de Jesus, sambinha de Jesus, são invenções humanas para se alinhar com a coisa que é do mundo. E o que Jesus disse? Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou você escolhe, você é amigo do mundo ou você é amigo de Deus. Não dá para ficar nos dois caminhos. Então a igreja não precisa inventar nada. Se o jovem está na igreja, o que ele precisa é da verdadeira palavra de Deus, porque ela por si só, ela já vai convencer o jovem do pecado, da justiça e do juízo. Porque o que convence o homem? É a oratória de um bom pastor? Não. É o Espírito Santo que ele vive e prega. E aí o Evangelho não precisa nem ser mais atrativo e nem ser mais pesado do que é. O próprio Evangelho, sendo ensinado do jeito que é, ele tanto corrige quanto ele levanta. Ele tanto exorta quanto ele edifica. Tudo está dentro de um contexto. Ninguém precisa inventar moda. Então, assim, se por
Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, ele não nega, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Como que é a onda do mar, Ângela? Você que morou no... Ela vai e volta. Ela vem e volta. Como que era Simão? Um caniço agitado pelo vento. Balançava para lá, balançava para cá. O que Deus fala? Que nós temos que ser firmes. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Medita na minha palavra de dia e de noite, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então todo aquele que pede, sabe que precisa de sabedoria, pede a Deus e a ninguém lhe nega. Mas não peça como quem duvidando. Não faça como uma onda do mar, que hora você está para cá e hora você está para lá. A hora eu estou na igreja, hora eu estou no mundo, hora eu largo de beber, hora eu volto a beber, hora eu estou fumando, hora eu larguei de fumar, hora eu estou traindo, hora eu não estou, hora eu estou mentindo. Querido, seja o seu sim, sim, o seu não, não, não. O seu não, não. O que passar disso vem do diabo. É o que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos ser firmes, íntegros, completos, fechar o ciclo das coisas. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Aquele que é indeciso, que ora está aqui, ora está no muro, né? Aquela historinha toda, não vai alcançar do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, ou seja, ora ele está de um jeito, ora ele está do outro. O ânimo dele não é reto. Ora ele está de um jeito, ora ele está do outro. Inconstante em todos os seus caminhos. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Mas a questão é simples, e eu vou fechar com isso. O que adianta eu pedir sabedoria para Deus e não praticar a sabedoria que Deus me deu? Hoje eu estava no Veredas pela manhã e um dos meninos, todos eles, mesmo os que já se recuperaram do crack, estão livres da cocaína, pelo menos estão em tratamento e nesse momento não estão com abstinência desses vícios mais pesados, mas lá praticamente todos eles fumam. E eu acho aquilo um absurdo, porque muitos deles passam pelo programa chamado Programa de Recuperação, vence lá o seu período de 9, 10 meses e tudo, só que sai de lá continuando fumando. Penso, como assim? Não consegue fazer sentido. Eu não estou falando como um julgador, mas não tem como, é impossível não olhar o comportamento e falar como que o cara está passando por um programa de recuperação, deixando uma ponta, um lastro de destruição. Porque o cigarro, o tabaco, ele é tão destrutivo quanto o álcool. Ele é tão ou mais destrutivo que a maconha. Por quê? A maconha não é nenhuma campanha a favor dela, mas ela, em certa quantidade, é até medicinal. Algumas pessoas são até recomendadas tomar algumas doses, né, da essência ali, do que é, né, o princípio ativo da maconha para se acalmar. Algumas pessoas que têm ataque epilético, existem vacinas nos Estados Unidos que é a base daquele, né, do cannabis ativo ali, que é justamente para controlar a questão nervosa. Mas o cigarro não, 4.800 substâncias tóxicas. Causa câncer, causa impotência, causa o escambau, não interessa. E a verdade é que todos somos templos do Espírito Santo. E aí como é que eu vou falar que eu estou em recuperação, ou pior ainda, que eu estou recuperado, sabe que eu deixei um lastro para trás? Então não faz sentido. É derramado um conhecimento durante, vamos imaginar que o ciclo dele seja 9 meses. Durante 9 meses eles são confrontados pelos 12 passos, que é o sistema de aplicação. Outros usam metodologia do NA lá, que é o Narcóticos Anônimos. Existem várias metodologias. E junto com essas metodologias, que a maior parte é tirada do contexto bíblico, também tem a espiritualidade. Eu sou uma das pessoas que aplica espiritualidade para eles hoje. Eu sou um dos pastores que semeiam na vida deles. Então eles têm a alavanca daquilo que vai confrontar eles dentro do seu caráter para resolver a questão do vício, e junto com isso, como um suporte, talvez até o mais principal, a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo é quem liberta, cura, transforma e salva, amém? Então se eles têm essas duas coisas,
por que não usar o conhecimento a seu favor? Então não faz sentido nenhum para mim a pessoa passar lá 10 meses, um ano e meio e sai de lá fumando tabaco. Porque logo o conhecimento que você pegou, mesmo que você tenha deixado coisas muito na aparência humana, muito mais graves para trás, coisas que, por exemplo, o vício do crack, ele leva as pessoas a situações, primeiro, de um zumbi, segundo, a roubar coisas dentro da própria casa, enfim, a devastação é muito grande. Mas eu não consigo ver como um ciclo completo, dentro daquilo que nós estamos falando, um ciclo de sabedoria e conhecimento, alguém que tem a chance de saber quem é o Senhor Jesus e toda a obra dele na salvação, somada a esses programas de confronto de caráter, e sai de lá carregando um rabo ainda. Eu não consigo entender isso, minha cabeça não consegue pensar. E eu não estou falando como um julgador, eu estou falando que não faz sentido. Já que você vai e saia de lá limpo. Por quê? O que está escrito? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, libertos. Então a pergunta é, será que Cristo realmente libertou? Será que você realmente está convertido ao Espírito Santo ou pelo Espírito Santo? Ou será que você está convencido de que a sua vida ruim, a sua vida velha era ruim e agora a sua vida nova é melhor? Mas é só um convencimento, não é um convertimento, porque o convencimento pode vir da sua própria aplicação das suas faculdades mentais. Você entende que comer cocô não é bom, logo você não vai mexer, tá bom? Mas não significa que isso é fonte de vida para você. Então, qual é a grande problemática? Sabedoria e conhecimento sem aplicação na sua própria vida não vale de nada. Nada me adianta eu ter buscado conhecimento, quer seja na faculdade, quer seja pelas escrituras, e não viver parte daquilo que eu estou enganando a mim mesmo. Primeiro a ser enganado, eu mesmo. Aí depois disso, talvez eu acho que se eu não consigo enganar eu mesmo, ainda que eu pense que estou me enganando, eu não vou conseguir enganar as pessoas que estão à minha volta e dois seres principais, Deus e o diabo. O diabo sempre vai estar te acusando a respeito dessas coisas diante de Deus, que é o papel dele, e Deus sempre vai estar olhando e falar, rapaz, eu quero te libertar, mas você não me ajuda, né? Aquele que tem falta de conhecimento, peça a Deus, que a ninguém nega, mas não peça duvidando, porque não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobro, inconstante, corrija os seus caminhos e seja firme. Vamos ficar de pé para fazer de conta que está acabando? Como diz o Luciano Subirá? Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus primeiramente pela palavra, agradecer ao Senhor pelas escrituras sagradas, queremos agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela paixão de Cristo na cruz. A paixão não é um sentimento humano como nós pensamos, mas a palavra paixão significa sofrimento. Cristo sofreu e padeceu em nosso lugar, e por isso nessa noite nós podemos ter vida, e vida com abundância, vida nele. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero louvar o teu nome, Senhor, declarar a tua grandeza, a tua majestade, a tua santidade, agradecer, Senhor Deus, por cada palavra, por cada expressão que o Senhor trouxe para nós nessa noite, e que seja, Senhor Deus, muito mais do que um culto, muito mais do que palavras, Senhor Deus, ministradas, que seja fonte de vida para a nossa vida, que seja fonte de transformação para as nossas vidas, para as nossas casas. Pai, eu oro pelo nome do Senhor Jesus, que aquele que tem falta de sabedoria nessa noite, Pai, seja alcançada pelo Teu Espírito Santo, seja alcançada pelo Espírito, Pai, e que as pessoas que não puderam estar aqui essa noite, também, Senhor Deus, no lugar em que estiver, sejam visitadas pelo Teu Santo Espírito. Pai, tira de nós toda dúvida, tira de nós todo espírito de incredulidade, tira de nós todo medo, tira de nós, Senhor Deus, toda falta do conhecimento, tira de nós, Senhor Deus, toda meninice, Pai, de esperarmos pelo Senhor em todas as coisas, como se fosse algo, como uma vara de condão, como um conto de mágica. Não, nós precisamos nos mover e caminhar em direção à sua vontade e ao teu propósito, porque está escrito: achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós outros. Deus já está pronto,
O sacrifício de Jesus já está consumado. Ele diz: está consumado. A partir dessa frase, já não depende mais dele, porque tudo que ele poderia fazer, ele completou na obra da cruz. Agora está nas nossas mãos. Somos nós que decidimos o que iremos fazer da nossa vida. Somos nós que decidimos aquilo que iremos ouvir, aquilo que iremos falar, com quem iremos nos relacionar. Por isso, meu Pai, a minha oração nessa noite é: dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento e discernimento, para que nós possamos avaliar o nosso caminho, para que nós possamos avaliar as nossas veredas, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, olhar para o nosso interior e criticarmos a nós mesmos, porque está escrito: aquele que se autoavalia não precisa ser avaliado por ninguém. Espírito Santo de Deus, quebra de nós toda mentalidade de engano, tira de nós todo sofisma, toda mentira travestida de verdade, Senhor, e dai-nos espírito de conhecimento e de sabedoria. Que o Senhor Jesus Cristo, a própria sabedoria, que o Senhor Jesus Cristo, o próprio entendimento e o seu Espírito Santo possa nessa noite transformar a nossa mente e o nosso coração, porque está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo aquilo que precisa mudar na sua vida, primeiramente muda na sua mente. Não tente mudar o exterior das coisas, primeiro mude o seu interior. Faça uma mudança a partir do seu interior, para que o exterior, para que as coisas externas possam dar respostas a partir daquilo que você mudou dentro de você. Espírito Santo de Deus, nos limpa, nos purifica de todo pecado, nos purifica de todo mal. Nós somos o teu templo. Limpa-nos de uma vez por toda, para que nós possamos andar em santidade, no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus. Amém? Amém. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, que o poder dessa palavra, que o conhecimento e o poder de Jesus Cristo e do seu Espírito possa repousar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que nessa noite, durante essa semana, durante todo esse mês, a sua cabeça possa ser visitada pelo Espírito Santo de Deus e os seus pensamentos sejam transformados em pensamentos de paz e de bem. Pelo nome de Jesus, amém. Amém. E graças a Deus. Estamos terminados.